Tem duas coisas que diferem a pessoa que crê em Deus das demais pessoas do mundo: força e fé. Essas duas coisas fazem a diferença na vida daquele que confia em Deus. A pessoa que crê em Deus, ela é forte em qualquer situação. Ela não se desespera, ela não se abala por nada, porque ela confia naquele que disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Enquanto as demais pessoas apenas aparentam ser fortes, elas aparentam ser fortes quando tudo vai bem, mas na primeira turbulência, ao primeiro sintoma do mal, ela logo se desespera. Fica preocupada e muitas vezes ela desaba em prantos sem saber o que fazer. Algumas entram em depressão. Outras começam a rezar e a pedir ajuda para tudo quanto é santo. O que mostra claramente que, apesar de dizer que ela crê em Deus, ela nem sequer sabe em quem confiar. Ou melhor, ela não confia em ninguém. Ela não tem fé. Pode até ter alguma esperança de que alguém lhe ajude, mas fé ela não tem. Porque se ela tivesse fé, ela não se abalaria de modo algum. Porque a definição de fé é certeza. Fé quer dizer certeza. Hebreus 11, versículo 1 está escrito que a fé é o firme fundamento, isso é, a certeza das coisas que se esperam. E a convicção, ou seja, a prova das coisas que não se veem. Quando se tem certeza de que Deus fará aquilo que Ele prometeu, não há por que se desesperar. Basta orar para se obter a vitória. Se nós temos certeza de que Deus nos ouve, não precisamos que Ele nos dê nenhum sinal para acreditarmos. Tudo o que nós precisamos fazer é permanecer firmes na sua promessa. Não tirar o pé do caminho, isso é, não sair fora da palavra. Temos que ficar firmes em tudo quanto Deus disse, porque aquele que prometeu é também poderoso para cumprir. João, aquele discípulo que estava sempre do lado de Jesus, ele disse: essa é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Já alcançamos. Não importa se os sintomas ainda não desapareceram. Não importa se eu ainda não estou vendo o resultado da minha oração. Não importa se todo mundo pensa ou diz o contrário. O que importa é que a Escritura Sagrada diz que eu já alcancei o que eu pedi. Isso é fé. Mas veja bem, eu só posso crer que eu recebi se aquilo que eu pedi estiver de acordo com a vontade de Deus. É isso que diz no versículo 14 do 1 de João. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, de acordo com a vontade dele. E como é que eu vou saber se o que eu vou pedir é da vontade de Deus ou não? Eu tenho que ler a Bíblia. A Bíblia diz o que é a vontade dele. Lá eu aprendo o que é da vontade de Deus e o que não é. Esse negócio de orar e falar, se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Eu tenho que saber o que Ele quer. Porque pedir o que Ele não quer é pecado. Ele não vai me dar o que não quer. E por que eu vou pedir o que Ele não quer? Eu estaria contrariando a Ele. Então eu tenho que pedir que seja feita a vontade dEle. Mas não é falar, seja feita a sua vontade. Não, eu tenho que saber qual é a vontade. É a vontade de Deus que eu tenha saúde? É, então eu vou pedir a saúde. Então eu não vou aceitar a doença. É a vontade de Deus que eu seja próspero? É, então eu não vou aceitar a miséria na minha vida. Eu vou orar e crer que Deus vai me abençoar e Ele vai abençoar. Então, se eu pedir segundo a vontade dEle,
precisamos mais que ficar ansioso ou preocupado ou desconfiado. Será que vai acontecer? Será que Deus ouviu ou não me ouviu? Não. A Escritura diz que Ele ouviu. Jesus disse que Ele me ouviu. Porque a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, a palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, pela palavra. E a palavra de Deus se fez carne. Ou seja, ela se encarnou, tomou forma de um homem, Jesus, e veio habitar entre nós. Então, pedir em nome de Jesus é pedir de acordo com a palavra, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Deus não tinha lá no céu nenhum neném e Ele pegou e deu para Maria dizendo, toma que o filho é teu. Não, não foi assim não. Deus enviou a palavra dele. A palavra foi enviada na voz de um anjo, transmitida para Maria e enxertada nela pelo Espírito Santo, a qual se fez carne, tomou forma humana e veio habitar no mundo, com a finalidade de tornar conhecido o poder de Deus e nos trazer a salvação, levando Ele mesmo, preste atenção nisso, levando Ele os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Veja o que está escrito na 1 de Pedro 2,24. Isaías também 53, versículos 4 e 5 diz isso. Então, se a Escritura diz que Ele já me deu o que eu pedi, agora tudo é uma questão de tempo. Quando nós orarmos com fé e determinarmos algo, aquilo que nós determinamos é feito imediatamente no mundo espiritual. Mas tem casos, e isso eu não sei explicar porquê, em que no mundo material algumas coisas levam algum tempo para se tornarem visíveis. Como é o caso daquela figueira que Jesus amaldiçoou. Isso está escrito em Marcos capítulo 11. Ele ia com seus discípulos, vindo de Betânia, a caminho de Jerusalém. Então ele avistou uma figueira e, como tinha folhas na figueira, ele foi ver se havia ali figos, porque eles estavam com fome. Mas não tinha nenhum figo ali. Não era tempo de figos ainda. E Jesus, então, olhando para aquela figueira, ele disse, nunca mais ninguém coma seu fruto. E foram embora. E os discípulos ouviram quando ele disse isso para a figueira, mas olharam para a figueira e era como se nada tivesse acontecido. E às vezes acontece isso. Às vezes você tem um determinado problema, uma doença no seu corpo, você amaldiçoa aquela doença, diz não vai prosperar, está amaldiçoado em nome de Jesus, sai, mas os sintomas continuam. Como aconteceu ali com aquela figueira, Jesus falou para ela, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos olharam para a figueira, está do mesmo jeito, não mudou nada. É como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. Porque quando se dá uma ordem de acordo com a palavra de Deus, aquela ordem é cumprida no mundo espiritual. Mas os discípulos olharam e partiram dali. No dia seguinte, quando eles voltaram de Jerusalém, Pedro viu então que a figueira havia se secado completamente. E havia se secado desde as suas raízes. E então, como nós podemos ver, tem casos que só se torna visível no nosso mundo físico algum tempo depois. Como no caso daquela figueira. Quando Jesus determinou que aquela figueira não daria mais frutos, na mesma hora a vida daquela figueira foi cortada no mundo espiritual. Aquela figueira foi morta, mas no mundo material, no nosso mundo físico, tudo parecia como antes. Ela continuava verdinha e ninguém seria capaz de dizer que aquela figueira já estava morta. Mas estava. Então preste atenção, eu estou falando isso, que é para você ter fé na palavra de Deus. Porque às vezes está acontecendo um problema na sua vida e você ora e determina que aquele mal saia, mas as coisas parecem que não aconteceu. E aí o diabo tenta botar a dúvida no seu coração, não aconteceu. E se você confessar que não aconteceu,
Se você não crê, você perde a bênção. Quando se determina algo de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus, que é a palavra, aquilo acontece no mundo espiritual, aquilo é feito no mundo espiritual. Porque Jesus falou, se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Foi feito. Mas se você duvidar, então o diabo vem e faz tudo de novo na sua vida. Então eu estou contando isso que é para você ter fé firme no seu coração e não vacilar. Você orou, o seu olho físico não viu o resultado. Parece que está tudo do mesmo jeito. Confia. Continua firme confiando na sua oração. Confiando na determinação que você fez. Porque Jesus fez cumprir aquela palavra. Não abre mão disso. Você pode não ver o resultado na hora, mas você vai ver o resultado com certeza. Então eles olhavam para aquela figueira, ninguém era capaz de dizer que estava morta, porque ela continuava verdinha, mas ela já estava morta. Ela já tinha sido arrancada no mundo espiritual. Era só uma questão de tempo para ela se secar completamente. E isso só foi comprovado pelos discípulos no dia seguinte. Por que esse acontecimento foi escrito na Bíblia? Como tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nos servir de exemplo, para nos dar a certeza de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essas palavras foram colocadas ali para a minha salvação, para a sua salvação. Para quando vier o mal sobre a minha vida, eu determinar em nome de Jesus e crer e vai acontecer. O mesmo é com você. Essa salvação de que diz a Bíblia não é só livrar a nossa alma do inferno, não. Não é só nos dar a vida eterna. Isso já seria o bastante, é o mais importante. Mas também a salvação que diz a Bíblia é nos livrar da ação dos espíritos malignos que nos causam dor, tristeza, mágoa, enfermidade e qualquer tipo de sofrimento e desgraça. O Salmo 28, versículo 8 diz: o Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Mas muitas pessoas estão passando pela vida como se nada disso fosse verdade. Estão fracas, abatidas, sem esperança alguma, porque não atentam para o que diz as Sagradas Escrituras. Por isso, o mal tem se levantado e causado muita dor, muito sofrimento pelo mundo afora. Quem é que me garante isso? De que o que eu determinei vai acontecer? É Jesus. É Jesus quem garante. Ele disse em João 14,14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Agora tem pessoa que não entende bem o que é pedir em nome de Jesus. Presta atenção para você entender o que é pedir em nome de Jesus, senão você vai sair por aí dizendo um monte de asneira e querendo que aconteça. Não é assim. Pedir em nome de Jesus não é falar qualquer coisa e a seguir dizer em nome de Jesus. Não é assim. Pedir em nome de Jesus é determinar que seja feito o que foi dito na sua palavra. É você pegar aquela revelação que Deus te dá, aquela promessa, e determinar que aquilo seja feito conforme o que está escrito, conforme aquela palavra. Isso é pedir em nome de Jesus, porque a palavra é Jesus. Você vai estar determinando sobre a palavra que é Jesus. Jesus é a palavra. Então, quando eu falo em nome de Jesus, eu falo em nome da palavra, em nome da Escritura. Aquilo que está escrito, em nome daquela Escritura, isso é em nome de Jesus. Não é eu falar qualquer outra coisa e recitar em nome de Jesus, não é isso. Ou seja, quando eu falo em nome da palavra, sob a autoridade da palavra, de acordo com a palavra de Deus, e quando isso é feito, porque qualquer pessoa que crê não depende de quem ela seja, se é eu, se é você, seja quem for, que crê na palavra de Deus e falar sob a autoridade, debaixo da autoridade da palavra, de acordo com a palavra, então vai se fazer tudo o que ela disser. Preste atenção, porque quem aprende a orar dessa forma,
desmonta qualquer fortaleza do inferno. Se você aprender a fazer a sua oração de acordo com a palavra, você vai estar orando em nome de Jesus. Você não tem que dizer em nome de Jesus. Você tem que orar de acordo com a palavra, que é o Senhor Jesus. Você desmonta qualquer fortaleza do inferno, você desmancha qualquer bruxaria, você paralisa qualquer investida do diabo e faz cair por terra todo o mal. É assim que se faz. É isso que Jesus disse. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, não é você falar, eu peço em nome de Jesus. Não, é você pedir no nome dele, sob a autoridade da palavra, porque ele é a palavra. É o verbo que se fez carne. Agora, a pessoa tem que parar com essa coisa de fazer oração água com açúcar. Tem que parar com essa oração de religioso e aprender a lutar com Deus em oração, como fez Jacó. Porque a oração é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. E você vai vencer de acordo com a palavra. Mas você está lutando contra hostes espirituais da maldade. O que foi que Jacó fez? Jacó segurou o anjo e falou para ele, se você não me abençoar, eu não te solto. E é desse jeito que nós temos que fazer. A oração é uma luta espiritual. Tem pessoa que fala meia dúzia de palavras, diz amém e acha que o caso está resolvido. Não, não é assim não. Tem coisas que não se resolve com uma oração não. Você vai orar um dia, vai orar 2, vai orar 10, vai orar 20. Como foi no caso de Daniel. No 21º dia, o anjo foi lá e falou, desde a primeira vez, sua oração está sendo ouvida. Mas o príncipe da Pérsia estava segurando. Então é uma luta espiritual que você trava para você receber a bênção. Você tem que lutar, porque o mal não vem sobre você para brincar, não vem brincar de ciranda com você. A coisa é séria. Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Está escrito João 10:10. E você vai ficar aí parado esperando acontecer? O mal tá aí. Então você tem que se dispor e ir à luta. Tem pessoa que é preguiçosa, tem pessoa que não gosta de orar, entendeu? Ela levanta de manhã, isso quase ninguém faz, mas um ou outro vai lá e lê um versículozinho da Bíblia, amém, tá bom, graças a Deus, e não é assim não, a pessoa não medita naquela palavra, ela não ora sob a autoridade daquela palavra. Como é que vai ser abençoado? Tem que deixar de ser preguiçoso. Tem que levantar de madrugada, tem que clamar a Deus durante o dia. Lembrou, clame a Deus, ore sério, porque enquanto você relaxa, o inimigo trabalha contra você. Esse negócio também de ficar choramingando, ai meu Deus, eu não aguento mais, a situação tá assim, me ajuda. Isso não resolve não. Você tem que ser forte e firme na fé. Veja o que diz aqui em Joel 3:10. Está escrito assim, forjai espadas das vossas enxadas. Então você pega a sua ferramenta de trabalho, aqui representa a oração. A oração que você faz pedindo alguma coisa para Deus, pega isso, faz disso uma espada, ou seja, faz dessa oração uma oração de fé, uma arma de ataque. A espada é isso, é uma arma de ataque. Então, forjai a espada da vossa enxada, em vez de você ficar com aquela oração pacífica, oh meu Deus, me ajuda, não ajuda não. Não é assim. Você já tem a palavra, já tem a promessa. Então pega a enxada, aquela oração pacífica, e faz dela uma oração, uma arma de ataque, uma espada. Vai atacar o mal com a tua oração. É assim que você vai vencer. Avança sobre o seu problema e derrote o seu problema. Fazei lanças das vossas foices. O que quer dizer isso? Quer dizer a mesma coisa. E diga ao fraco, eu sou forte. Quem quer vencer na vida tem que crer naquilo que Deus revela. A gente tem que parar de agir como um religioso e agir com fé, pela fé. O religioso fica rezando e pedindo a Deus para abençoar, mas o que anda pela fé, ele crê no que diz a Escritura Sagrada. Ele toma uma atitude de fé, ele age conforme está escrito e é assim que se toma posse da bênção de Deus. Salmos 68:28, vamos ver o que está escrito ali. Diz assim, o teu Deus ordenou a sua força. O que diz aqui? Diz que Deus dispensou
o poder dele a seu favor. O poder de Deus foi colocado a seu favor. O teu Deus ordenou a tua força. Então já foi feito isso. Jesus já veio. E para que ele veio? Ele falou, diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Ele já veio. Por que é que agora você vai ficar implorando para Deus fazer alguma coisa para te ajudar? Ele já veio para te dar vida e vida com abundância. Então você tem que pegar essa palavra, pegar a revelação de Deus e lembrar que está escrito, o teu Deus ordenou a tua força. Dispensou o poder dele a teu favor, colocou o poder dele na tua mão para você usar o poder dele. Então observa que Atos 10:34 também diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então se ele ordenou a sua força e não ordenou a minha, então ele fez acepção. Ou se ele ordenou a minha força e não ordenou a sua, ele está fazendo acepção. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus deu uma força para alguém, um poder determinado para alguém agir em nome dele, ele deu para todo mundo. Só depende da fé de cada um. Deus não faz acepção de pessoas. E ele está falando isso é para toda a humanidade. Nós não temos que ficar agora esperando quando será que... Não, Deus já ordenou. Ele já ordenou, está ordenado. Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. E não haverá mesmo. Aquilo que Deus disse permanece para sempre. Mas você pode dizer, não, mas eu estou perdendo as forças, moral, física, apreço pela vida, tem pessoa deprimida, está tudo errado. Deus já ordenou a sua força, agora para de confessar a derrota e começa a confessar o que Deus disse a seu respeito. Vai ler a Bíblia, vai conhecer a promessa de Deus e toma posse do que te pertence. Salmo 27, versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Eu não tenho que ter medo de nada nem de ninguém. Está escrito ainda, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu vou ter medo de quê? Veja que Deus não só ordenou a sua força, mas ele se colocou como a força da sua vida. Quem é que você deve temer? Do que é que você tem que ter medo? Não pensa você que Davi, Moisés, algum profeta, algum dos discípulos eram pessoas especiais diante de Deus? Não eram. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito isso. Nem Elias, que foi levado para o céu em carne e osso, porque Elias não morreu, nem ele era especial. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Está escrito isso no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Ele era igualzinho a nós. A diferença é que Elias obedecia a Deus. Vivia em santidade, vivia separado para servir a Deus. Não se entregava às paixões do mundo, a essa pouca vergonha que vive rodeando o povo por aí. O que está faltando para a gente hoje é acreditar na palavra e é viver em santidade. É buscar servir a Deus em santidade. Crer na palavra, segurar o que ela diz e partir firme para conquistar aquilo que nos prometeu Deus. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, para o doente ela diz o quê? Que ele foi curado pelas feridas de Jesus. Para o endividado, o que diz a Bíblia? Diz, vamos ler lá, está em Filipenses 4,19, está escrito assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E por aí vai. Mas por que você pode acreditar que isso vai acontecer? Porque Deus é a sua força. É por isso que você tem que acreditar. Você tem que confessar isso diante do seu problema. Não fica agora dizendo, mas eu estou com um problema assim, isso é impossível. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Não tem nada disso. Tem que parar com isso. Tem que parar de falar mentira, porque isso é mentira do diabo. Se não está escrito na Bíblia, é mentira. A Bíblia é verdade. Então, preste atenção no seguinte. Eu não estou falando para você, se você está sentindo uma coisa, você vai falar que não está sentindo. Não, não é isso. Você não tem que falar mentira, porque a Bíblia não diz mentira. Mas você tem que fazer o seguinte.
se você não está conseguindo vencer as dívidas que empilharam, se você não está conseguindo resolver o seu problema, você tem que então orar a Deus e falar: meu Deus, vou colocar isso diante de ti. Confessa, abre o coração, porque Deus é a sua força. E Deus vai te ajudar a vencer essa situação que você se encontra. Então para de pegar dinheiro emprestado, para de viver duvidando da palavra de Deus. Se você não está conseguindo se realizar na vida, é porque está faltando sabedoria. É isso que está acontecendo. Então ora para Deus confirmar o que Ele já fez. Você precisa falar: Deus, eu não estou enxergando essa bênção na minha vida. Está escrito que o Senhor já fez, mas eu não estou vendo. E você vai orando, vai pedindo a Deus, vai te mostrar onde você está errado. E você vai se acertar. Vai lendo a Bíblia e a Bíblia vai abrindo o seu entendimento, a palavra vai abrindo o seu entendimento e você vai crescendo na fé então para tomar posse daquilo que já te pertence, porque Ele já deu a bênção. Está faltando só sabedoria para você tomar posse, porque está tudo dentro da palavra de Deus. Tudo está lá dentro da palavra. Nós temos que seguir a direção dEle, porque da parte dEle tudo já foi feito. Só que muita gente não recebe porque não persevera. É preciso fazer como Jacó fez. Tem que segurar o anjo, ou seja, você tem que segurar aquela promessa. Você não pode abrir mão da promessa de Deus até você tomar posse do que é teu. Você tem que orar constantemente. Tem pessoas, por exemplo, que querem arrumar um casamento. Aí um dia ela lembra: meu Deus, eu preciso casar. E ela faz uma oração: meu Deus, manda a namorada, eu mando o namorado. Aí ela ora uma, duas vezes, depois ela esquece aquilo e continua solteirona por aí. Não pode ser assim. Porque até para isso tem que se orar. Não é você sair por aí dando tiro à torta e à direita, enfiando na sacola quem você pegar. Não é assim, não. Você precisa orar a Deus para Deus preparar a pessoa certa, aquela pessoa que vai viver com você durante toda a vida e um vai ajudar o outro. Então precisa orar a Deus. Mas é orar constantemente, porque, por incrível que pareça, tem um demônio da solteirice que amarra as pessoas e não deixa a pessoa arrumar o companheiro ou a companheira certa. Então você precisa orar constantemente, segurar o anjo, segurar aquela promessa. Que anjo? Aquele que Deus disse, né? Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, serão dois uma só carne. É a promessa de Deus. Quando Deus falou isso, significa que Ele já proveu para você uma companheira, já proveu um companheiro. Tem uma pessoa já determinada. Então você precisa orar para que haja esse encontro e vocês sejam felizes. E cumpra-se a palavra de Deus. Mas é preciso orar constantemente. Você tem que segurar o anjo. Fala: não vou deixar de orar enquanto não achar, enquanto não encontrar, enquanto isso não acontecer. Então é preciso segurar firme na oração. Não só nesse caso, eu dei um exemplo, tá? Mas no caso da prosperidade também. Se Jesus falou: eu vim para que tenham vida, vida com abundância, e você está passando por dificuldades financeiras, isso não é vida abundante. Você tem que segurar o anjo, que é aquela promessa de Deus, e orar constantemente e agir com inteligência até que a coisa aconteça. Mas é parar de pegar dinheiro emprestado, parar de fazer dívida, porque senão você não vai prosperar nunca na vida. Tem que também agir com inteligência e vai orando até você tomar posse daquilo que te pertence. Você tem que orar a Deus, dizer: está escrito, o Senhor fez, é meu, me pertence, mas não pode ficar só no papel. Eu tenho que tomar posse. Isso tem que ser real na minha vida. Tem que desfrutar daquilo que Deus disse. E vai orando, porque o Senhor vai confirmar em você aquilo que Ele já fez por você. A oração é uma luta espiritual. Não é uma coisa fácil vencer uma luta contra o mal. Mas Jesus já nos garantiu a vitória. Só que para isso nós temos que estar bem armados. Com que arma? Com a palavra do nosso Deus. É preciso ler a Bíblia, é preciso ouvir a pregação para aprender sobre a palavra de Deus. Se eu não tiver arma, eu não tenho como lutar. A nossa vitória está em Deus. Ele é a nossa força. O teu Deus já ordenou a tua força, é o que está escrito. Então não fica preso na mão do diabo agora, porque Deus já te deu capacidade para você vencer. Mas que capacidade é essa? Onde é que está essa capacidade? Está na Bíblia, está na promessa de Deus.
Se você não lê a Bíblia, você não conhece, você não tem capacidade, você não tem arma para vencer. Mas se você começa a ler a Bíblia e conhece a promessa de Deus, você já recebe essa capacidade para vencer a doença, vencer a pobreza, a miséria, a fraqueza do corpo, da alma, os vícios, os maus pensamentos, a mágoa, a inveja e por aí vai. Só depende da sua atitude de fé. Qual é o seu problema? Coloca diante de Deus, coloque-se diante do Senhor e diga: meu Deus, me mostra como eu destruo esse problema, como eu vou destruir esse inimigo, porque a minha força é o Senhor. Se você buscar na Bíblia, ouvindo, lendo, então Ele vai te mostrar. E você vai vencer o seu problema e vai dar um bom testemunho para as pessoas que te rodeiam. Vamos orar agora? Então feche os seus olhos, deixe eu orar por você. Meu Deus, essa palavra veio para todos nós. E nós tomamos uma posição agora de fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu amarro agora essa força maligna que está atacando a cabeça dessa pessoa. O couro cabeludo, os miolos. E eu digo, vai sair agora em nome de Jesus, você que está atacando o sistema da visão, da audição, do pensamento. Você que não deixa essa pessoa se concentrar, sai agora da mente dela. Você que fez essa pessoa ficar em depressão, eu estou mandando sair agora em nome de Jesus. Eu estou mandando ir embora, eu estou mandando sair. Sai do pescoço, sai da tireoide, sai também da pessoa que está com câncer. O câncer, em nome de Jesus, eu te amarro agora. Eu te acorrento em nome de Jesus. Eu mando que saia de onde você estiver, saia do sistema linfático, saia de qualquer órgão, de qualquer parte do corpo, em nome de Jesus, saia a hérnia. Hérnia vai sair, hérnia umbilical. Saia o caroço, saia o tumor, saia a gordura localizada. Você também, artrite, tendinite, artrose, bursite, em nome de Jesus. Estou mandando sair agora desse corpo. Sai agora, onde você estiver. Saia em nome de Jesus Cristo. Eu digo agora, sai a dor, vai embora a doença, vai embora a tristeza, vai embora a repressão, vai embora a depressão, vai sair todo o mal, em nome de Jesus, está desfeito, está destruído. Saia, vai embora, desapareça e não volte mais. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa liberta e abençoada para a tua glória. Amém.